Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 17 da UBMAP 2024, isso mesmo. Neste vídeo a gente está fazendo a resolução da prova do nível 1, beleza? Mas claro, antes de começar a resolução, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha, assim você incentiva o prof a continuar fazendo todas essas resoluções, tranquilo? Então vem comigo galera fazer a resolução dessa questão 17 da UBMAP 2024. Olha só aqui o que essa questão fala. Cada um dos círculos desenhados no quadro deve ser pintado de azul, verde ou preto, de modo que os círculos ligados por um segmento tenham cores diferentes. De quantas maneiras podemos fazer essa pintura? Galera, primeira coisa que a gente tem que considerar aqui, observe. Esses círculos aqui que estão na ponta, né? Se você observar direitinho, eles já são pré-determinados. Por quê? Observe que uma cor aqui qualquer, vamos supor que eu coloque o azul aqui, beleza? Em relação a essa parte aqui desse triângulo, obrigatoriamente ele tem que possuir três cores diferentes. Por quê? Aqui eu coloquei uma cor A, aqui a gente vai ter que colocar uma cor B, porque não pode colocar a mesma de A, né? E observe que esse círculo está ligado aos dois, não é isso? Então, tem que ser uma cor diferente do A e do B. Tem que ser uma cor C. Então, por exemplo, se no A fosse amarelo, né? Aqui fosse... amarelo não, que nem amarelo tem, a gente pode utilizar, tem o azul, né? Se o A fosse azul, o B fosse o verde, o C obrigatoriamente teria que ser o preto. Beleza? O que isso significa na prática? Que todos os que estão aqui na ponta, eles só têm uma possibilidade de cor para ocorrer. Eles já estão determinados, beleza? Então, significa se tem uma só possibilidade, a gente não precisa considerar aqui no nosso cálculo de análise combinatória, beleza? Basicamente isso. Então, aqui o que só importa para a gente são exatamente as cores que a gente vai colocar no vértice desse quadrado. Basicamente isso que eu quero falar para vocês, beleza? Então vem comigo agora analisar as cores que a gente pode colocar no vértice desse quadrado. Aqui, vamos supor que a gente tem uma cor A, uma cor B, uma cor C e uma cor D, beleza? Primeira coisa que a gente tem que notar. Aqui, por exemplo, né? Aqui a gente tem mais de uma possibilidade. A primeira possibilidade é o A, o B e o C serem cores iguais. Por exemplo, eu chego aqui ó, no A e coloco verde. No B, né, a gente tem a possibilidade de ser azul ou preto. E aqui nesse C também tem a possibilidade de ser azul ou preto, beleza? Porque eles podem ser iguais. Então, por exemplo, se eu colocar azul, né, eu tenho a possibilidade de ter o B e o C iguais, ou eu tenho a possibilidade de ter B e C diferentes. Então, a gente tem que fazer esses dois cálculos separados, beleza? Primeiro, eu vou calcular a possibilidade do B e C serem cores iguais, tranquilamente. Não tem nenhum segmento ligando B e C, então eles podem ter cores iguais, beleza? Aí aqui, note que para o D, né, a gente tem exatamente duas possibilidades. Ele pode ser a mesma cor do A, que é o próprio verde, ó, tranquilamente pode ocorrer, ou ele pode ser, né, o preto. Ou seja, o que a gente tem aqui na prática, olha só, a gente tem três possibilidades de cores para o A, que pode ser o verde, o azul ou o preto, vezes duas possibilidades de cores para o BC, que eu posso utilizar, se eu coloquei, por exemplo, o verde lá, eu posso utilizar o azul ou o preto aqui, né? Então, vezes 2. Vezes duas possibilidades de cores para o D, porque eu posso usar o mesmo do A, ou eu posso utilizar o preto, né? Por exemplo, aqui, igual a gente tem aqui no nosso esquema. Então, vezes duas possibilidades. Resultando, então, ó, 3 vezes 2 vezes 2 dá exatamente 12, né? Mas isso aqui são as possibilidades de B e C serem cores iguais. E a gente também tem que contar as possibilidades de B e C serem cores diferentes. Por exemplo, aqui, beleza? Analisando aqui o que a gente vai ter. O A, a gente tem três possibilidades de cores, né? Porque ele pode ser o azul, o verde ou o preto, beleza? Só que o B aqui ele tem duas possibilidades de cores, né? Então, vezes 2. Porque ele pode dizer, por exemplo, se o A for verde, esse daqui ele pode ser azul ou preto. Então, tem duas possibilidades de cores, beleza? Só que, ao determinar uma possibilidade de cor, aqui no nosso C a gente só tem uma possibilidade, não é isso? Então, vezes 1, beleza? E observe que quando a gente coloca aqui ó, cores diferentes, não importa se o preto vai estar em cima ou se o azul está em cima, obrigatoriamente o D só tem uma possibilidade, que é justamente a mesma cor do A, beleza? Então, aqui, vezes uma possibilidade também, né? Então, a gente tem 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 6 possibilidades. Logo, se as cores forem iguais, a gente tem 12, mas
Se as cores forem diferentes, a gente tem 6. E quanto é 12 mais 6? Isso mesmo, meu povo, 18. Então, nosso gabarito aqui, olha só, olha lá, é a nossa letra C. Você achou essa questão difícil ou fácil? Deixa aí nos comentários, beleza? Gostou? Me segue para mais, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, hein?